Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 96. Se você não é no canal, seja muito bem-vindo. O Mile High Brasil News é o seu compilado de notícia, né? Um resumo de tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Né? Uma semana positiva, se a gente for avaliar, né? A gente encerrou a temporada com vitória sobre o Los Angeles Chargers, né? Eles decidiram por quase toda a partida, por uma decisão para lá de questionável, colocar os titulares, e nós derrotamos os titulares deles, né? Então, jogamos muito bem, tivemos uma partida bem sólida, né, do nosso quarterback, Russell Wilson, bem sólida do nosso ataque, uma exibição muito boa do Justin Simmons, né? Então, deixa a gente até um pouco mais aliviado, né, para aqueles que tinham dúvida, né, em relação ao potencial do Russell Wilson, mas também deixa a gente um pouco mais tranquilo que com um gerenciamento de grupo, com um trabalho bom de um técnico realmente competente, um técnico bom, esse time ele pode ser competitivo, né? O que o Denver Broncos talvez tenha pecado foi no timing de mandar o Nathaniel Hackett embora. Para mim, isso deveria ter sido feito naquela semana de bye pós-vitória contra os Jaguars, né? Infelizmente, o timing eu acho que demorou e aí não deu tempo mais de correr atrás do prejuízo, né? Infelizmente. Então aí a temporada acabou indo para o vinagre. Inclusive, se vocês não acompanharam a live, que a gente discorreu tudo sobre a partida contra os Chargers, recomendo, foi muito legal, a gente bateu um papo muito interessante. Então acaba de assistir esse vídeo, assiste a live. E também, se você ainda não viu o ótimo quadro, né, que o Gustavo tem essa semana novamente recebendo o Davis ali, que eles batem um papo para falar sobre todos os setores, né, da partida do Denver Broncos, né, ataque, special teams, defesa. Dá uma, assim que acabar esse vídeo, dá uma atenção e vai assistir lá o análise de setores com o Gustavão, que é muito bom também. Lembrar o que eu sempre peço a vocês aqui, ó, deixem o like nesse vídeo, né? O vídeo fica em evidência, o YouTube entende que é bom e indica para outras pessoas, e cada vez mais pessoas vão vindo aqui para o canal, vai aumentando a nossa família Mile High Brasil. Deixem o seu like, né? E se inscreva no nosso canal, né? A gente, apesar da temporada Denver Broncos ter acabado mais cedo do que a gente queria, a gente sempre vai trazendo conteúdos ao longo de toda a off-season. A gente vai ter Mile High Brasil News, a gente vai ter outros quadros, a gente vai ter lives de vez em quando. Então, assim, se inscreve e deixa o sininho ativado, porque quase sempre vai ter conteúdo surgindo para vocês, porque aqui a gente não para, né? E também, se você quer comprar o seu produto Denver Broncos, né? Camiseta, boné, os mais inúmeros produtos, ou até mesmo presentear outra pessoa que torce para outro time, a First Down Local, cupom MileHighBR, traz condições especiais para aqueles que o usam, né? Que são da família Mile High Brasil, certo? Então, galera, sem mais delongas, vamos para a nossa semana. A nossa semana vai começar onde? No domingo, né? No domingo já tivemos notícias importantes, onde o Aaron Schefter reportou que os Broncos pediram e receberam permissão dos Saints para entrevistarem o Sean Payton para a vaga de head coach. Segundo o Ian Rapoport, os Broncos e os Saints tiveram discussões acerca de Sean Payton, e mesmo que ainda não tenha nenhum acordo firmado, as duas partes aparentam estar na mesma página sobre qual seria a compensação necessária para sair do negócio. E ainda neste domingo, o Tom Pelissero reportou que os Broncos planejavam entrevistar Jim Harbaugh para a posição de head coach. E aí, na segunda-feira, o Ian Rapoport reportou que os Broncos pediram permissão aos Cowboys para entrevistarem o coordenador defensivo deles, o Dan Quinn, que inclusive foi head coach dos Falcons por muitos anos, chegou até o Super Bowl, né? O Mike Lees reportou que os Broncos pediram formalmente uma autorização para entrevistar o coordenador defensivo dos 49ers, DeMeco Ryans, e o coordenador defensivo dos Rams, Raheem Morris. Então, essa primeira leva de informações de técnicos, né, que seriam entrevistados, me agradou bastante, tirando os últimos dois ali. Eu não tenho nada contra o DeMeco Ryans, eu contra o Raheem Morris, mas eu quero o técnico mais experiente, né? Eu quero o técnico e eu quero o cara mais tarimbado, né? Então, me agrada muito já termos ligado para os Saints, ali já tem um pré-acordo para podermos falar com o Sean Payton.
Me agradou muito esse plano de falar com o Jim Harbaugh e também o Dan Quinn, né? Eu acho que esses três devem ser, até pelo que a mídia fala, o Big Three, né? Os três principais ali treinadores que talvez assumam o Denver Broncos, né? Um dos três. Eu tenho preferência pelo Jim Harbaugh, mas assim, aquilo que eu falei na live, né? Para mim é Jim Harbaugh 1A, Sean Payton 1B e Dan Quinn número 2, né? Mas gosto de outros treinadores também que falamos ao longo da semana que eu vou trazer aqui para vocês. Então eu acho que o grupo de propriedade do Denver Broncos está fazendo um caminho certo, né? Eles estão trazendo treinadores interessantes, treinadores experientes, treinadores vencedores, né? E para conversar, e eu acho que a gente está indo por um caminho certo, né? Eu sou contra insistirmos em marinheiros de primeira viagem de novo, nada contra, eu adoro, por exemplo, o trabalho do coordenador ofensivo dos Eagles e dos Lions, mas não é o momento para o Denver Broncos se dar ao luxo de fazer esse tipo de contratação, né? Então, e aí também, nessa semana saíram, né, já na segunda também saiu os nossos adversários, né? Vamos enfrentar em casa os Chiefs, os Chargers e os Raiders, né, os nossos rivais de divisão. E aí enfrentaremos também em casa os Jets, os Patriots, os Packers, os Vikings, os Browns e os Commanders. Fora de casa, os Chiefs, os Chargers e os Raiders. E também Dolphins, Bills, Bears, Lions e Houston Texans, né? Ainda nessa segunda, alguns atletas dos Broncos falaram com a imprensa e eu trago algumas declarações. O Albert O disse que está ansioso para jogar com o Greg Dulcich no campo, seguindo adiante, né? E disse que não entendeu por que ambos não estiveram em campo no mesmo momento, mas essa não foi a sua decisão. O Dulcich disse que nunca tinha tido qualquer problema com seu posterior da coxa antes da temporada e que vai trabalhar com seus treinadores nesta off-season. KJ Hamler, quando perguntado sobre o que quer no próximo técnico, disse que ele quer um técnico que queira vencer, mas pontuou que isso não foi uma indireta para o treinador anterior, né, para o Hackett. O Hamler disse ainda que Tim Patrick tem treinado e se dedicado todo dia no seu retorno aos gramados. O Lloyd Cushenberry disse que iremos mudar isso e que todos acreditam nisso, nessa situação ruim na questão do Broncos, né? O Gary Bowles falou com a mídia e disse que o Russell Wilson é especial e que ele é um dos quarterbacks mais vitoriosos nesta liga, e assim completou: eu te prometo, você verá um 3 diferente ano que vem, se referindo a Russell Wilson. Quando perguntado as características que ele está buscando no próximo head coach, disse que nós precisamos de um cara durão. E o Bowles disse que espera que Dalton Risner esteja de volta na próxima temporada, mas que isso estava fora do seu controle. E disse ainda que quando estiver saudável, ele quer ser o melhor left tackle na NFL, e que sua cirurgia deu tudo certo e a reabilitação está indo muito bem. Disse que não quer colocar um prazo para sua recuperação, mas diz que esperançosamente em fevereiro ou março ele estará fazendo atividades relacionadas a futebol americano. Dentre todas essas declarações, a que eu mais destaco é essa do Bowles, né, que ele fala que eles querem um técnico durão, né? Então, eu acho que esse perfil amigão, realmente boa praça do Nathaniel Hackett talvez não seja realmente aquilo que o Denver Broncos está buscando, e aparenta não ser com os técnicos que a gente vê o time conversando, né? E aí, na terça-feira, né, tivemos a informação por Tom Pelissero que os Broncos conduziram uma entrevista virtual com Jim Harbaugh para a vaga de head coach. Segundo alguns reports, né, a entrevista durou de 2 horas e meia, né? E ainda nesta terça, o Michaelis reportou que os Broncos completaram a entrevista para a posição de head coach com o nosso coordenador defensivo, o Girevero. Inclusive foi solicitado para entrevistas pelos Colts e pelos Texans, né? Já na quarta, a Josina Anderson reportou que os Broncos entrevistariam naquele dia o ex-treinador dos Lions, Jim Caldwell, né? Eu, particularmente, sempre gostei muito dele, né? Também na quarta, o Jerry Jeudy foi escolhido como jogador ofensivo da semana da AFC após a sua excelente performance contra os Chargers. Ele teve 5 recepções para 154 jardas, 3 carregadas para 39 jardas, totalizando 193 jardas no jogo. E o Pat Surtain foi revelado como... Ele foi nomeado como All-Pro First Team de 2022, e esta votação foi feita pelos jogadores que viram Pat Surtain como um dos 2 cornerbacks tops em toda a NFL, né? O Zach Stevens reportou que os Broncos cortaram alguns jogadores do practice squad, o wide receiver Caden Davis, o offensive tackle George Moore e o linebacker Olakunle Fatukasi.
Além disso, o Cleese reportou que os Broncos assinaram com o defensive tackle Jordan Jackson para um contrato futuro. Né? Eu, particularmente, dessas notícias, assim, eu gosto bastante dessa informação que o Denver Broncos entrevistou o Jim Caldwell. Né? Jim Caldwell, ele é na minha opinião, um ótimo treinador. Né? Ele fez um ótimo trabalho no Detroit Lions, quando tinha quase nada lá. Era Matthew Stafford e Megatron só. Né? Eu acho ele um baita treinador. E eu ficaria extremamente satisfeito se o treinador escolhido fosse ele. Eu acho ele um ótimo treinador e fico bastante feliz. Eu já tinha comentado com o Gustavo e com o André que eu achava que deveria ser entrevistado sim o Jim Caldwell. Muitas pessoas falando que isso aqui é rule and rule, mas não. Ele, eu acho, é um cara que tem gabarito, tem muito currículo e tem pedigree sim para ser head coach do Denver Broncos. Se vai ser escolhido, não sei, mas me agrada ele ter sido sim entrevistado. Né? Muito legal ver o Jerry Jeudy receber o prêmio, né, de jogador ofensivo da AFC da semana. Baita partida, né? Eu que critiquei muito o Jerry Jeudy ao longo da temporada, desde aquele jogo contra os Chiefs, que ele fez 3 touchdowns em Denver. O cara tem se comportado em campo como wide receiver 1. Fantásticas atuações de Jerry Jeudy. E realmente hoje é um jogador, para mim, o principal jogador do ataque é ele hoje, né? Junto ali com o Javonte Williams quando voltar. Inclusive, eu tentaria, de alguma forma, trocar o Courtland Sutton, né? Pegar escolhas de draft para investir em linha ofensiva e até pegar um outro wide receiver no draft, né? Eu acho que ele se provou, Jerry Jeudy, que ele é wide receiver 1 do Denver Broncos hoje. E jogando muito bem. Né? Consistência, sem drops, né? Conexão boa com o Russell Wilson, né? Partida excelente contra os Chargers, né? Então, prêmio merecido. E muito legal ver Pat Surtain recebendo esse prêmio, esse reconhecimento por parte dos próprios jogadores que escolheram ele, né, para o All-Pro First Team. Né? Então, os jogadores da liga viram ele como um dos 2 melhores cornerbacks da liga. Né? Então, é fantástico isso. Isso mostra, né, que a escolha lá atrás de Pat Surtain e não Justin Fields foi a escolha realmente no-brainer, escolha certíssima de George Paton. Né? E aí, na quinta-feira, né, já na madrugada, na verdade, de quarta para quinta, o Adam Schefter reportou que os Broncos entrevistaram o ex-treinador de Stanford, o David Shaw, para a posição de head coach dos Broncos. O Shaw passou 9 anos na NFL, de 97 a 2005, com Eagles, Raiders e Ravens, e está interessado em retornar ao futebol americano profissional. O Schefter... O Aaron Schefter também reportou que os Broncos seriam o primeiro time este mês que teria uma entrevista presencial, né, para a vaga de head coach com o Sean Payton. E o Payton e os Broncos se encontrariam terça de manhã, né, em Los Angeles. Ainda no mesmo dia, os Broncos vão entrevistar o defensive coordinator dos Rams, Raheem Morris, também em Los Angeles. Né? Assim, esse é o quadro de treinadores que os Broncos mapearam para participar do seu processo seletivo para a vaga de head coach. Já entrevistamos Jim Harbaugh, Ejiro Evero, David Shaw e Jim Caldwell. Aí entrevistaremos Dan Quinn, DeMeco Ryans, Raheem Morris e Sean Payton. A gente vê que, pelo que a gente ouve, não vai ter mais nenhum outro nome surgindo nessa primeira leva. Né? Eu, particularmente, acho que se o Jim Harbaugh não voltar para a Universidade de Michigan, que eu vejo a Universidade de Michigan fazendo muita propaganda, muito dizendo que está tentando, que eles querem manter lá, e eu acho que o Jim Harbaugh quer ser valorizado, eu acho que se o Jim Harbaugh não voltar para a Universidade de Michigan, ele vai ser o head coach dos Broncos. Ele voltando, eu acho que a opção vai ser o Sean Payton, aí depende muito do que vai surgir de emprego, caso o Sean Payton veja oportunidade ou no Dallas Cowboys ou no Los Angeles Chargers, eu acho bem factível ele preferir esses trabalhos, mas dizem também que ele gosta muito dos Cardinals, mas eu particularmente acho que a gente estaria bem à frente desses outros dois, os Texans e os Cardinals, para assinar com o Sean Payton. Eu acho que ele também seria um potencial. E aí tem o Dan Quinn, que todo mundo fala, mas eu não descarto, por exemplo, o David Shaw, né? O pessoal tem falado bastante bem dele, que ele quer voltar, mas também dizem que pode ter uma dobradinha, né? Eventualmente, Jim Harbaugh, head coach, com David Shaw, coordenador ofensivo, eles trabalharam assim em Stanford antes do Jim Harbaugh ir embora para Michigan, aí depois o David Shaw assumiu o papel do head coach lá, mas eles trabalharam juntos, onde o David Shaw era coordenador ofensivo de Michigan, de Stanford, né?
Há declarações bem recentes, inclusive também do Sean Payton elogiando David Shaw, então é uma eventual dobradinha de possibilidade também. Então eu não descarto, eu acho dele fazer parte da comissão também. Né? Gosto bastante do Jim Caldwell, eu acho ele um baita potencial. Então a gente está bem servido de potenciais head coaches. Né? Aí, nesta sexta-feira, o Pat Surtain foi revelado, né, que o Pat Surtain foi nomeado como First Team All-Pro pela Associated Press, né? Então, além de ter sido nomeado pelo First Team All-Pro pelos jogadores, também foi pela Associated Press, né? Então, são aqueles especialistas, né? Aquela opinião especializada, né? Então, o ano dele foi fantástico, né? First Team All-Pro pela Associated Press, First Team All-Pro pelos jogadores e Pro Bowl, titular no Pro Bowl, né? Então, Pat Surtain é o cara. E aí, Justin Simmons, né? Ele foi nomeado como Second Team All-Pro pela Associated Press, né? Ele agora é um jogador 3 vezes nomeado como All-Pro Safety, né? Baita jogador. Eu acho, inclusive, que ele é um dos jogadores mais subestimados na NFL. Eu acho ele muito melhor do que outros safeties. Bem melhor que o safety dos Chargers, do Derwin James, sabe? Eu não entendo essa tara, essa coisa que o pessoal tem pelo Derwin James. Eu acho o Simmons bem melhor. Mas o Simmons perdeu também 5 jogos por lesão. Isso impacta muito na avaliação, tanto da mídia especializada quanto dos próprios atletas, né? Então, a semana que eu falei foi tranquila, uma semana com muita informação interessante. Eu não sei se já semana que vem, se estaremos aqui na sexta-feira para já anunciarmos que temos head coach. Acredito que é uma possibilidade, mas eu acho que vai ficar mais para outra, porque semana que vem entrevistaremos Sean Payton, entrevistaremos o Morris, entrevistaremos o DeMeco Ryans, entrevistaremos o Dan Quinn, né? E aí ver quem eventualmente o comitê que está selecionando, né? Vai querer trazer para uma segunda entrevista, né? Ou seja, já vão chamar uma pessoa só para segunda entrevista e já oferecer aquele checão bonito do Walmart, né? Eu estou bem tranquilo em relação a esses nomes. Eu, particularmente, só não gosto do Morris e do McRyes, mas nada contra eles. É que eu queria jogar treinadores mais experientes. Se for para ir com o primeiranista, eu prefiro que vão com o Egídio Evero, que já está lá dentro, já conhece o grupo e mostrou-se muito qualificado como um gestor de pelo menos uma parte do grupo que foi a defesa, né? Então, eu acho que a gente está em boas mãos para a seleção, né? E vamos torcer para tudo dar certo, né? Mais uma vez lembrar vocês que eu sempre peço aqui, ó, para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário dizendo o que vocês estão achando do processo de seleção, quem que vocês têm como favorito, quem vocês querem que seja o head coach do Denver Broncos. Minha primeira opção disparada seria Jim Harbaugh. Sou fã de Jim Harbaugh, mas gosto também de Sean Payton, gosto de Dan Quinn, gosto de Jim Caldwell, gosto do Shaw. Então eu acho que tem várias opções bem interessantes para o Denver Broncos. Lembrar vocês que eu falei, não, se inscrevam no canal e siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, e se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/Brasil. O QR Code está aí e está também na descrição do vídeo. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Conforme fomos tendo notícias, e quando tivermos o head coach, vamos ter aquela live emergencial para anunciarmos a questão do head coach. Mas enquanto isso, cada sexta-feira vocês vão acompanhando com a gente aqui no News as informações da semana. Não para. Sempre que a gente tiver qualquer informação relevante ao longo da semana, vamos continuar fazendo News, mesmo na off-season. Então, conto com a audiência de vocês, divulguem para os amigos, divulguem nos grupos de futebol americano, para os torcedores do Denver Broncos. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma ótima sexta, um bom final de semana, um grande abraço e Go Broncos. Valeu!